Olá, meus queridos! Estamos finalmente retomando com este canal. Se você não me conhece, eu sou a Bruna Fraschetti, sou nutricionista e terapeuta do bem-estar holístico e trago por aqui conteúdos a respeito de saúde, de bem-estar e de nutrição, sempre com uma visão, uma abordagem mais holística e integrativa, para que a gente possa de fato cultivar o nosso equilíbrio de corpo, alma e espírito. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um tema que foi bastante solicitado pelas pessoas que me seguem lá no Instagram e que também eu tenho visto ser muito recorrente entre os meus atendimentos, seja no consultório ou também online, que é a tal da ansiedade. Então, se você tem experienciado aí alguns sintomas, como por exemplo, pensamento muito acelerado, dificuldade de foco, dificuldade para dormir, sintomas de dores no corpo, sejam dores generalizadas ou dores de cabeça, enxaqueca, dores na nuca, pescoço, maxilar, dores de estômago, em outras regiões da coluna, ou ainda problemas digestivos, Então, de repente uma gastrite, um intestino solto ou preso, até alterações no seu apetite. Isso tudo são sintomas relacionados à ansiedade. Então, se você se identifica com algum ou alguns deles, eu te convido a ficar até o final desse vídeo, porque a gente vai trazer uma visão que talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito de ansiedade e que vai te ajudar muito a compreender o que se passa aí com você e como você pode tratar de uma vez por todas esse fenômeno na tua vida. Quando a gente vai falar de um tratamento holístico, a gente sempre tem que olhar primeiro para o tratamento convencional. Então, como que o tratamento da medicina e da ciência tradicional normalmente lida com a ansiedade? Esses tratamentos normalmente são voltados com a supressão dos sintomas ou simplesmente com a correção de uma máquina que seria o nosso corpo físico. Então, ele olha lá para alguns neurotransmissores ou alguns descontroles orgânicos, bioquímicos e fisiológicos e trabalha no equilíbrio disso, na correção, de repente, no conserto dessa máquina, Porque esse tratamento convencional vê normalmente o ser humano como se fosse uma máquina, porque só leva em consideração esse corpo físico. E, em contrapartida, quando a gente está falando de um tratamento holístico integrativo, a gente está olhando para questões que vão além desse corpo físico e desses sintomas que estão sendo manifestados. A gente está olhando também para questões das nossas estruturas mais sutis, como, por exemplo, a alma e o nosso espírito, o nosso eu. E o que acontece, então, num fenômeno como o da ansiedade? Para que a gente possa compreender esse fenômeno, eu gosto muito de trazer uma visão desse corpo físico atrelado a esses corpos mais sutis, como a imagem de uma mão com uma luva. Então, uma luva, imagine que essa mão possui uma luva no teu, revestindo ela, Então, a luva seria o corpo físico. Essa mão seria a tua alma. E o que comanda o movimento dessa mão com essa estrutura física, que seria a luva, é o eu, é a porção mais espiritual. Na ansiedade, o que acontece é que esse eu e essa alma, que seria a mão, estão um pouco deslocados dessa estrutura física, que é a luva. Então, essa luva fica um pouco aí desgovernada, digamos assim. É por isso que esses sintomas de repente, falta de controle dos pensamentos, falta de domínio de si próprio, são muito recorrentes, Esse descontrole normalmente começa, mas por esse afastamento desse eu e dessa alma, da porção mais básica da nossa estrutura física, que é a porção que a gente chama de metabólica motora. Então, é como se esse eu e essa alma, e é exatamente isso que acontece, é como se eles se desprendessem dessa porção. Isso é o que dá início a vários sintomas relacionados à ansiedade. Isso faz com que os nossos instintos mais primitivos
sejam acionados através desse inconsciente, porque o eu se desprendeu dali, a gente fica aí com esses instintos mais aflorados e de repente com um desgoverno das nossas ações, dos nossos pensamentos e daquilo que se passa no nosso organismo. Depois, uma evolução desse processo poderia ser o desprendimento dessa porção mais nosso sistema rítmico, essa porção mais mediana do corpo, o que de repente seria trazido com sintomas relacionados à depressão. Depois, uma outra evolução em casos mais graves, digamos assim, seria esse desprendimento também da porção mais do nosso sistema neurosensorial, que poderia ser traduzido aí com sintomas relacionados a uma síndrome do pânico. Então, para que a gente possa compreender, sempre esses sintomas estão atrelados com esse afastamento desse eu e dessa alma, dessa estrutura mais física. Então, essa luva e essa mão que está aí preenchendo simplesmente a luva ficam desgovernados. A gente tem essa sensação angustiante e muitas vezes manifestada também a nível físico através de sintomas e dores e por aí vai. Compreender esse fenômeno já é parte do tratamento, viu, gente? Então, ao invés de eu trazer aqui uma lista de coisas que você pode colocar no seu dia a dia e de repente te gerar ainda mais ansiedade porque você não conseguiu colocar nenhuma delas em prática, primeiro comece compreendendo o que está se passando com o seu organismo. Comece vendo que de repente esse sintoma da ansiedade pode ser um afastamento da tua essência, do teu eu e da tua alma, da tua própria vida. E para a gente corrigir isso, a gente precisa trazer esse eu e essa alma de volta como sendo autores, governadores da própria vida e dessa estrutura física. Como que a gente pode fazer isso? É aí que a gente começa a tratar a ansiedade. Existem 4 pontos fundamentais para a gente poder tratar isso. E todos eles envolvem em chamar de volta esse eu e essa alma para esse corpo. O primeiro deles seria a ativação do metabolismo. Como a gente acabou de falar, esse desprendimento começa justamente, inicialmente, por essa porção mais metabólica motora. Então, metabólica. Ativar esse metabolismo é de extrema importância para que o nosso eu tenha vontade de voltar aqui para esse corpo. Uma maneira muito simples de fazer isso é através do exercício físico. O exercício físico é o que ativa esse sistema, principalmente motor, né? E ativa também o nosso sistema metabólico. Então, qualquer atividade física, principalmente aquelas que te dão prazer de fato e que não sejam feitas por obrigatoriedade, são de extrema importância para a gente tratar a ansiedade. Segunda forma da gente poder ativar esse metabolismo é através de uma lapidação, de uma ativação dos processos digestivos. Não é o tema principal aqui desse vídeo de hoje, falar de digestão, mas para te dar uma dica super simples de como você pode simplesmente já começar agora a ativar a sua digestão, é incluindo ervas mais amargas no teu dia a dia, seja através de infusões ou também através de alimentos amargos. Alimentos jiló, chicória, almeirão, rúcula, todo alimento que seja mais amargo tem um impacto profundo na ativação da digestão e também chama esse eu de volta para casa. As ervas que podem ser muito utilizadas através de infusões, por exemplo, as mais utilizadas seriam losna, boldo, dente de leão, carqueja, enfim. Tô te dando aí essas 4 para você já começar a incluir. Mas existem outras também que de repente você pode fazer uso para trabalhar essas questões digestivas. Algumas especiarias ainda como gengibre, açafrão, erva doce, cardamomo também podem ajudar na ativação dessa digestão. Então, primeiro ponto, ative o seu metabolismo através do exercício físico e também estimulando os seus processos digestivos. Segundo ponto é a gente trabalhar a meditação. Também não é o foco do vídeo a gente se aprofundar nesse tema meditação. Eu quero fazer um vídeo específico sobre isso.
Existem aí uma infinidade de práticas meditativas e você pode fazer uso da que preferir, mas eu gostaria de sugerir duas super simples, que são as mais fáceis de serem aplicadas a partir de agora. A primeira delas é a respiração com consciência. Então, simplesmente, agora você já pode aí parar por uns instantes, fechar os seus olhos e respirar. Ó, isso já tá até me ajudando a fazer esse vídeo mais calmo. Então respira. Se permita sentir esse ar entrando e saindo desse corpo. Essa é a primeira via de meditação super simples de ser colocada aí no teu dia a dia, no momento que você quiser. Um segundo ponto e vem muito da prática do mindfulness, é estar presente no aqui e agora com atenção plena, fazendo qualquer atividade que você esteja fazendo, cozinhando, comendo, trabalhando, fazendo as suas atividades diárias. Você se trazer para o momento presente é você trazer o teu eu para o aqui e agora, o teu eu ancorado naquilo que está acontecendo e não se deixar levar por essa mente que te leva de repente para um passado, para um futuro, para uma preocupação ou para um medo excessivo. Então todas as práticas meditativas, elas têm como objetivo principal fazer com que o teu eu volte a ser o governador do teu próprio pensamento, do teu próprio ser. Qualquer meditação, então, traz esse eu para o autogoverno, traz ele de volta para casa. Então, qualquer prática meditativa pode te auxiliar nesse processo. Mas eu deixo aqui essas duas como formas simples de começar a lapidar esse estado meditativo no teu dia a dia. Terceiro ponto para a gente poder tratar a ansiedade é o autoconhecimento. O que seria o autoconhecimento? É também chamar esse eu de volta a ser autor da própria vida. O autoconhecimento faz com que o eu e essa alma tome as rédeas da própria vida na mão e a gente pare de ser vítima daquilo que a vida está nos trazendo. Bom, o que eu quero viver? As minhas metas, elas precisam estar muito atreladas a esses objetivos nobres da minha existência. Quando as nossas ações e as nossas metas de vida estão atreladas a esses objetivos nobres, certamente é o eu que está comandando. Então, o autoconhecimento, e a gente pode lançar mão de vários processos que ajudam isso, e também aqui no canal eu vou trazer várias ferramentas que auxiliam com esse processo. O autoconhecimento é fundamental para que esse eu tome a própria vida nas mãos e vá trilhar em um caminho que seja muito genuíno e coerente com aquilo que precisa ser vivido em essência. O quarto e último ponto é o cultivo da paciência. Eu sei que é um pouco difícil falar disso para pessoas ansiosas, né? Tá, Bruna, eu sou ansiosa, como que eu vou cultivar a paciência? Pois é, a gente não foi muito ensinado a respeitar os ritmos naturais, né? Justamente porque hoje em dia a gente tem tudo muito rápido na palma da nossa mão. Então, se a gente está com uma dúvida, a gente abre lá o Google e de repente essa resposta já está pronta na palma da mão. Se a gente está com fome, a gente abre um aplicativo, pede uma comida, essa comida vem numa rapidez estrondosa aí na nossa frente. Então, tudo é muito rápido e a gente foi se acostumando com essa instantaneidade do mundo moderno, digamos assim, né? E a gente quer essa mesma instantaneidade para soluções de algumas situações desafiadoras que de repente a gente está vivendo. A gente acaba com esse processo esquecendo que a vida está muito mais relacionada com viver os processos do que com ter eles finalizados, com ter as respostas já prontas. Então, o cultivo da paciência e o respeito desses ritmos naturais são de extrema importância para que a gente possa tratar a raiz de uma ansiedade. Para a gente recapitular, então, os 4 passos para você começar a colocar em prática agora e começar a tratar de uma vez por todas essa sua ansiedade, lembrando que o principal tratamento é entender qual é esse fenômeno e saber que tá na raiz de trazer esse eu de volta para casa. Então, os 4 pontos que a gente trouxe aqui o primeiro deles,
ativar o teu metabolismo com exercício físico e também incluindo ervas e alimentos amargos na sua dieta, estimulando a tua digestão. O segundo ponto, meditar. Se você não sabe meditar, comece simplesmente respirando com consciência e se colocando no momento presente, no aqui e agora, em todas as suas atividades do dia a dia. O terceiro deles é autoconhecimento. Você precisa acolher a tua história, saber em que momento de vida você se encontra e você precisa tomar a rédea da sua vida nas suas mãos, fazer esse eu governar as suas metas de vida a partir de agora. O quarto e último ponto, então, é um respeito aos ritmos naturais, é o cultivo dessa paciência. Com esses 4 pontos, não tem como você continuar ansioso. Eu tenho certeza que isso vai estar muito mais manejado no seu dia a dia e a sua vida vai seguir com muito mais equilíbrio e saúde integral. Então, espero que esse vídeo tenha realmente contribuído aí com essa visão desse fenômeno de uma maneira mais integrativa e holística, compreendendo então sim o seu corpo físico, mas também a tua alma e o teu espírito, e que você consiga também lidar com essas questões com mais leveza. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra mim. Também aproveita e já se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Ative o sininho porque a partir de agora terão mais vídeos, eu prometo. Então já deixa aí uma sugestão, alguma dúvida também, para que a gente possa produzir vídeos futuros. Tá bom? Um beijo grande e até a próxima!